Vambora! Nesse sextou estamos felizes demais com o desempenho dessas meninas maravilhosas do Ourinho, gente. Vamos começar então o esporte com o jogo 2 dos playoffs das quartas de final da Liga Nacional de Basquete Feminino. Ourinhos estava precisando da vitória, recebeu São José no ginásio Monstrinho, dentro de casa, e não decepcionou. Jogo, minha gente, duro, viu? Jogo de playoff é complicado. E aí teve umas defesas bem postadas, atenção redobrada, tanto que a primeira cesta levou quase 2 minutos. Foi essa aí a primeira, ó. Quando ela veio, foi em grande estilo, né? A Maria Clara fez uma cesta de 3 pontos, abrindo o placar para Ourinhos. Lindo demais, né? Foi bem diferente do jogo 1, quando o São José dominou as ações. Dessa vez, o time de Ourinhos manteve a cabeça no lugar, hein? Mostrou para o que veio mesmo e a liderança no placar. No fim, um resultado bem tranquilo até. 16 pontos de diferença, 67 de um lado, 51 do outro. E a nossa produção levantou todos os resultados do São José no campeonato. Adivinha, minha gente? 51, que foi o placar do São José nesse jogo aí, é o placar mais baixo do São José, a equipe do Vale do Paraíba, na competição. Ou seja, se esse foi o resultado mais baixo na competição, é sinal de que a defesa do Ourinhos arrasou, né? Fez um baita jogo e agora tá tudo igual na série, hein? Uma vitória para cada lado. Ou seja, nós vamos para o jogo de desempate nesse final de semana, hein? Anota aí, tá marcado, é amanhã, sabadão. Olha só a torcida, a importância de você participar também. 7 da noite, hein? Neste sábado, 7 da noite, mais uma vez no ginásio Monstrinho, para decidir quem é que vai para a semifinal. Fica o convite, hein, para você que mora em Ourinhos ou você que está passando pela cidade. Vai lá dar uma força para essas meninas do basquete, hein? Basquete Ourinhos, minha gente. Olha essa curiosidade. Tá há mais de uma década, mais de 10 anos sem jogar na Liga Nacional de Basquete Feminino, na LBF. Olha a importância desse resultado, desse jogo e principalmente do jogo de amanhã. Agora vai, hein? Pelo jeito vai. Essa é a nossa torcida. Amanhã, 7 da noite, muito mais convitaço para todo mundo, hein? Nesse fim de semana. E o resultado, claro, você confere aqui na segunda-feira. E teve jogão, gente, no Monstrinho, como a gente mostrou para você, mas também teve jogão no Maracanã. O Campeonato Brasileiro tem um novo líder, tá tudo azul. E conta pra gente aí como foi Fluminense e Cruzeiro, Duda Gonçalves. Olá, aqui no Maracanã, o Cruzeiro venceu o Fluminense por 2-0. Logo no primeiro tempo, a Raposa resolveu o jogo. Depois de cobrança de escanteio de Matheus Pereira, Fabrício Bruno cabeceou para as redes para abrir o placar. Fabrício! Pouco tempo depois, 6 minutos, Matheus Pereira novamente. Ele recebeu o passe e depois serviu seu companheiro Caio Jorge para marcar mais um gol na partida e também para assumir ainda mais, de forma isolada, a liderança da artilharia do Campeonato Brasileiro. Caio, artilheiro, Jorge, gol do Cruzeiro! Caio Jorge tem agora 12 gols no Brasileirão. O Fluminense até tentou reagir no segundo tempo. Foram 3 finalizações na trave e também grandes defesas do goleiro Cássio. Cássio! Salva num chute de primeira, bonito, direto! Mas não foi o suficiente para que o tricolor conseguisse sair com resultado positivo jogando dentro de casa. O jogo que também marcou a despedida de John Arias. O atacante agora vai para o futebol inglês, se despede do Fluminense. Agora o Cruzeiro foca no seu próximo adversário, o Juventude, e vai tentar defender a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Pois é, vai tentar defender essa liderança, vamos ver se vai continuar tudo azul na parte de cima da tabela, hein?
Caio Jorge, 12 gols no campeonato, tá voando, hein? E esse de toquinho aí foi um clássico, assim, um detalhezinho, coisa chique, gente, do futebol. Gostei, hein? Ó, vamos falar para você que a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, que já começa amanhã, vai ter 2 duelos entre times paulistas e um peixe também aqui, ó, na tela da Record, gente. O Peixe, o Santos, 13º colocado, vem para o interior do estado, vai encarar o Mirassol, que é o 11º. E destaque para ele, o craque Neymar, que decidiu a parada no meio da semana contra o Flamengo. Você está vendo aí as imagens desse jogo e ele deve ser titular mais uma vez do time santista. Jogão, então, ao vivo com o Neymar aqui na Record amanhã, a partir das 6 da tarde. E um pouquinho mais tarde, anota aí, às 9 da noite, o São Paulo recebe o Corinthians no Morumbi. O tricolor vem de um empate contra o Red Bull Bragantino e está na 16ª colocação. Na boquinha aí da zona do rebaixamento, o Corinthians, em nono, vai contar com a volta dele também, hein? Outro nome importante, o holandês Memphis Depay. E aí, no domingo, minha gente, no domingo, o melhor dos paulistas na competição. Quem que é o melhor? Por enquanto, o Red Bull Bragantino, hein? Terceiro colocado aí, vai jogar na Bahia. É às 4 da tarde, no estádio Barradão, contra o Vitória, que é o 17º na classificação do Campeonato Brasileiro. Domingo, portanto, às 4 da tarde. E também no domingão, às 5h30, começa Palmeiras e Atlético Mineiro no Allianz Parque, na Zona Oeste de São Paulo, e vai ser Porco contra Galo. O Verdão, que é o 5º na classificação, está querendo melhorar essa campanha dentro de casa, né? Em 5 jogos como mandante, foram apenas 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Parmeira tem que ganhar em casa, hein, minha gente? Vamos ver o que vai acontecer. E, ó, pulando para a Série C, vamos falar do Ituano, que joga em casa amanhã à tarde. Esse é o pacotão completo aqui da rodada, viu? A Série C, minha gente, diferentemente das séries A e B, funciona do seguinte, ó, não é um campeonato de pontos corridos. Não sei se você sabe disso, mas vou te explicar. A fórmula é a seguinte, são 20 times, todos se enfrentam em turno único e os 8 melhores avançam para os playoffs. E aí rolam as quartas de final, as semifinais e depois as finais. Quem vai ganhando vai ficando, certo? Os 4 semifinalistas, melhor dizendo, sobem para a Série B. Olha a importância de você estar entre os 4 ali, né? A competição está ainda na primeira fase, faltam 7 rodadas e o Ituano é o 10º colocado, gente. Não pode nem se dar ao luxo de perder pontos em casa, hein? Por isso, a vitória contra o Botafogo da Paraíba, que é o 15º colocado, tem que rolar, tem que acontecer, é fundamental. Então anota aí você, torcedor sofrido do Ituano, amanhã tem Ituano e Botafogo, 5 da tarde no estádio Novelli Júnior. Tá aí para você, gente, pacotão completo da rodada. E tem mais, viu? Na Copa Paulista, hoje tem jogo. Tem o Bentão em campo e a Bianca Didoni esteve lá no complexo Humberto Reale, que é o centro de treinamento do São Bento, vai contar tudinho pra gente. Fala, Bianca. Será que o São Bento se classifica na Copa Paulista? A equipe até aqui tem 6 pontos na tabela de classificação, com 1 vitória, 1 derrota e 3 empates. É o 4º colocado do grupo 3. E logo mais tem jogaço a partir das 8 da noite. O Bentão vai até Piracicaba jogar contra o líder da competição, que é o 15. Hoje, na tabela de classificação, o 15 de Piracicaba tem 11 pontos, com 3 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. O técnico Diego Coelho disse que os jogadores estão preparados para o mata-mata. É um jogo difícil, né? Fora de casa, mas onde a gente mostra muita força também, né? Porque a gente vem numa crescente gigantesca, principalmente jogando, impondo o jogo. E a gente sabe o quanto é difícil jogar fora de casa, principalmente contra o 15. Mas a gente está preparado, é um jogo difícil, a gente vem fazendo bons jogos. A gente só tem 1 derrota e a gente vai em busca disso, dessa vitória, para a gente
consolidar mais ainda o nosso trabalho e colar no líder para a gente classificar o mais rápido possível. Gente, São Bento jogando hoje na casa do líder. E ó, quero te contar o seguinte, São Bento está passando por esse momento difícil, estava buscando aqui nos arquivos, porque é o seguinte, em cerca de um mês antes de começar a Copa Paulista, ainda não havia todo o elenco definido. Obviamente que isso acontece, né, em alguns clubes, mas é coisa de última hora e o São Bento vem nesse entrosamento ainda acontecendo desde o início, lá no dia 15 de junho desse campeonato. Então, todo o reforço que deveria ter acontecido, a preparação de início, né, da equipe, ela vai acontecendo durante o campeonato, esse entrosamento. Portanto, pode ser que seja esse um dos motivos da gente estar vendo esse desempenho do São Bento. Aliás, que não é de hoje, né? Eu até brinquei nos bastidores que toda vez que eu estou aqui cuidando da lojinha, São Bento não tem notícias nada animadoras. Mas a gente espera que essa história mude de figura e eu quero trazer boas novas aqui para você, tá? Vou te contar agora que também pela Copa Paulista, o Linense está em busca da primeira vitória, viu? Linense, verdade seja dita, né, minha gente? O elefante que deveria estar gritando bem alto ainda não engrenou nessa competição também. Até aqui, 4 jogos com 2 empates e 2 derrotas. E só 2 gols marcados contra 4 sofridos. Qual que é o resultado, minha gente? É a lanterninha do Grupo 1. Precisa reagir urgentemente, hein? Para encerrar esses números negativos, só tem uma solução, que é vencer ou vencer, tá certo? A chance de virar o jogo é amanhã, 6 da tarde, contra o Araçatuba. É a sua hora de virar de vez, hein, Linense? Jogo na Casa do Elefante, o estádio Gilbertão. Então já fica o convite. Alô, alô, torcida do Elefante, hein? Vale esse apoio? Claro que vale, minha gente. Precisa vencer mais do que nunca. Quem sabe vocês consigam aí, torcendo, levar eles para frente, né? A gente quer contar boas novas também do Linense por aqui. E tem outro representante da nossa região, que é o Noroeste. Muita gente falando, cadê o Noroeste aparecendo aí, Thaís? Eu vou te contar. Noroeste, minha gente, tá folgando nessa rodada, viu? Folgando, tá tranquila, a maquininha não tá apitando tanto assim, tá descansando, tá? E tem jogo também pela Bezinha no fim de semana, gente. Deixa o Noroeste para lá, depois a gente recupera ele. Vamos falar do Acisense, que pode ficar bem pertinho da classificação para a terceira fase. E aí, se vencer o Independente, ele chega lá, viu? Partida amanhã, 4 da tarde, em Limeira, Acisense para você. Vamos virar agora a nossa bolinha. Vamos falar de vôlei, minha gente. Porque o resultado do vôlei regional eu vou te contar agora, viu? Dá uma olhada. Esse aí, ó, foi o último ponto da derrota do Sempre Vôlei de Lençóis Paulista. Olha lá, acontecendo para você. Aliás, esse é o último ponto do tie break, tá? 3-2 em Lençóis para a equipe de Bebedouro pela Copa Piratininga, que é a 2ª divisão paulista. Foi um jogo difícil, um jogo duro, mas dessa vez não deu para o time da nossa região, viu? Sempre Vôlei aí aparecendo para você e aí tem que cumprimentar, né, minha gente? É triste essa parte, sei, despedida, mas olha, não deu. Sempre Vôlei, a gente quer contar boas novas de vocês também, viu? Tá difícil o regional hoje, hein, minha gente, nessa véspera, mas com esperanças que no fim de semana as coisas melhorem, hein? Ó, agora a gente anunciou para vocês aqui no início do Balanço Geral que nós falaríamos sobre esse assunto polêmico e importante no nosso Esporte Record Interior de hoje, dessa sexta. E eu quero trazer para você o que está acontecendo. Presta atenção, ó. Os mesatenistas, que são os atletas que jogam tênis de mesa, eles estão relatando a insatisfação com a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que é a CBTM. Então, eles estão se unindo e cobrando intervenção imediata por parte do Ministério do Esporte. O que está acontecendo aí que essa comunicação está falhando? Eles estão levando em consideração algumas situações enfrentadas, esses atletas, como, por exemplo,
problemas no processo de pagamento do Bolsa Pódio e algumas ações de retaliação que estariam acontecendo, principalmente depois desse assunto vir à tona na internet e ganhar diversos portais. Ao todo, para você ter uma ideia, 9 atletas assinaram esse documento, que foi enviado para o Ministério do Esporte, e entre esses atletas que estão pedindo intervenção está o Cláudio Massad. Cláudio Massad já esteve aqui em diversas reportagens com a gente no Esporte Record Interior. Ele que é um atleta paralímpico, né? Ele que tem aquela medalha maravilhosa que eu cheguei a segurar na mão de tão pesada, minha gente. Competiu nas Olimpíadas de Paris, veio com medalha para o Brasil, é super reconhecido e ele está entre esses atletas que pede socorro, praticamente, para o Ministério do Esporte. Ele conversou com a nossa equipe e você vai entender um pouquinho mais sobre essa questão, daqui a pouco a gente fala. Dá só uma olhada. É uma polêmica que está gerando uma dor de cabeça danada. Hoje nós estamos na Nova Era, um projeto social conhecidíssimo em Bauru, para entrevistar uma pessoa que ela é a nossa referência, tanto no estilo de vida como no esporte. E essa polêmica que ele está vivendo hoje, ninguém gostaria de estar passando por isso. E eu vou detalhar essa história porque ela é bem complicada e complexa. Envolve o Ministério dos Esportes e também a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Cláudio Massad, nosso amigo conhecido da Record. Massad, é uma situação complicada porque vocês nunca passaram por isso, de estarem enfrentando essa briga, esse empurra com a Confederação Brasileira. É uma situação muito triste, né, Leandro? A gente trabalha todos os dias para representar o nosso país, para representar os brasileiros, para jogar, para trazer resultado. E a gente tem que ficar lutando agora nos bastidores para garantir os nossos direitos. A gente só quer isso, transparência e garantir os nossos direitos, que está na lei. Que a gente respeite as leis, que a confederação respeite as leis, respeitem os atletas. Afinal de contas, uma confederação sem atleta não é nada. Então é um imbróglio bem complicado, mas acho que acima de tudo, além de representar e conquistar medalha, a gente tem uma missão muito grande, que é de evoluir o esporte em todos os aspectos. Então é por isso que a gente está lutando. A gente não está lutando por questão política, nada disso. A gente só quer, repito, garantir os nossos direitos e poder trabalhar em paz. Um ofício assinado por 9 atletas, todos eles medalhistas, inclusive o Massad voltou recentemente de Paris com medalha no peito, isso é muito bacana, representando o nosso estado, o nosso país, e agora está vivenciando essa batalha com a confederação. Os atletas, por méritos e por resultados, eles podem pleitear o Bolsa Atleta do governo federal. E existe o Bolsa Pódio, categoria mais alta de benefício desse programa. E os atletas que estão entre os 20 melhores do mundo, que foram medalhistas em grandes eventos internacionais, assim como eu fui em Paris, nós temos direito de pleitear e receber esse recurso. É uma relação direta. O Ministério do Esporte, que desenvolve o programa, que lança o programa por edital e que faz os pagamentos, e o atleta que recebe o recurso. Esse programa é para o atleta viver exclusivamente do esporte, investir na carreira, mas também se manter como atleta. E aí o que acontece? As confederações, elas são meramente intermediárias. O que significa isso? Elas indicam os nomes dos atletas que estão entre os 20 melhores do mundo e elas validam os planos esportivos. Os atletas têm prerrogativa de montar os planos esportivos, a confederação valida. O que é validar? É falar que aqueles eventos de fato existirão. Então essa é a função da confederação. E o que ela começou a exigir? Ela começou a exigir que nós, atletas, gastássemos um percentual mínimo desse recurso que a gente recebe para investir em torneios internacionais. Percentuais até de 60% do valor. Só que ela não tem legitimidade para isso. A lei não diz que ela pode fazer isso e também nem o Ministério do Esporte pode fazer isso e pede isso. Quem poderia talvez solicitar tal coisa seria o Ministério, que é a fonte pagadora. Mas não está na lei, o Ministério não faz isso. Então, aí a gente começou a questionar eles de onde que eles estavam se baseando, qual norma legal, lei, portaria, normativa, edital, e nós não tivemos respostas. Eles falaram que era vontade deles mesmos. E aí a gente conversando, tentando resolver a situação, eles, como um mecanismo até de prejudicar a gente, porque não tem outra palavra, deixaram para o último dia do pleito, que foi dia 16 de maio, para validarem o nosso plano esportivo. Teve uma pressão do Ministério do Esporte, que já tinha recebido a carta no dia 15, e também do Comitê Paralímpico Brasileiro, que também pressionou a confederação para eles validarem. Deixaram para o último dia, 16 de maio, enquanto todas as outras confederações validaram de todos os atletas dia 15 de abril, um mês antes. Moral da história. Nós estamos um mês atrasados de receber a parcela. A gente recebeu uma das duas que era para ter recebido, a gente está com contas atrasadas, a gente está correndo para garantir o nosso direito. De novo, a gente só quer
ter tranquilidade, paz, para a gente poder trabalhar. E a gente não quer que a confederação seja uma adversária, a gente quer que a confederação seja pró-atleta, que ela entenda a real importância do atleta para uma confederação. Afinal de contas, uma confederação sem atleta não é nada. Ela só pode receber recurso através dos atletas, dos resultados que esses atletas têm. E só para finalizar isso aí, a confederação ela recebeu no ano passado 9 milhões de reais do Comitê Paralímpico Brasileiro. E aí, no dia 1º de abril, como eles falaram que não tinham dinheiro, eu solicitei todos os projetos através de e-mail para a líder de seleções paralímpicas, Patrícia Cavalheiro, perguntando quais os projetos existentes entre Comitê Paralímpico e Confederação Brasileira, para que a gente tivesse ciência, o que tem de recurso, com o que eles gastam, qual que é o direcionamento, e até agora, 105 dias depois, eu não tive uma resposta. A gente enviou esse ofício dia 15 de maio, penúltimo dia das inscrições do Bolsa Pódio, porque estava faltando a validação da confederação. Aí, em seguida, nós participamos de um evento na Argentina e no Chile. Na Argentina, os técnicos da seleção foram proibidos de nos instruírem. E a atleta Dani Hauer, que mora em São Paulo também, foi proibida de treinar com os sparrings. E, além disso, agora a Nova Era, que não tem nada a ver com a história. Hoje eu sou atleta SESI, faço alguns treinos aqui na Nova Era, mas a Nova Era é uma entidade de Bauru que eu ajudei a fundar, que, graças ao nosso trabalho social, como você mencionou, a gente conseguiu vários materiais via confederação para a gente poder desenvolver. E no mesmo dia que saiu a matéria, que publicaram a matéria, no mesmo dia, a Nova Era recebeu um e-mail solicitando a devolução desses materiais. Ou seja, para mim é uma retaliação evidente. Inclusive, só para encerrar com ele, só para entender como isso é muito grave. O Massad ele vai fazer uma viagem daqui a alguns dias para os Estados Unidos. E ele estava dizendo, Leandro, a bolsa que eu recebo, que já é a mais alta que tem, ela não cobre todos os custos da viagem. Então, ou seja, a conta não fecha. E mesmo assim, a exigência se torna chata, Massad. Com certeza, e descabida. Se tivesse na lei que a confederação ela tinha a prerrogativa de exigir um percentual mínimo de gasto e que os atletas detalhassem para a confederação com que gastariam dinheiro, porque além de solicitarem esse percentual mínimo nosso, queriam que nós detalhássemos para ela, para a confederação, que não tem legitimidade para tal, que nós detalhássemos com que nós gastaríamos o dinheiro. Ou seja, imagina você trabalhar para uma empresa, você receber seu salário e você ter que dar satisfação para a empresa com que você vai gastar. Eu estou trabalhando. Né? E se tivesse na lei, não teria questionamento. Não está na lei, está na lei deles, infelizmente, não na lei de verdade. E aí a gente passa por toda essa situação, esse imbróglio, a gente está com um mês de salário de bolsa, melhor dizendo, atrasado, as nossas contas passadas vencidas e a gente lutando, correndo atrás de dinheiro para a gente poder representar o país. E mais uma coisa que eu queria até complementar, por exemplo, a confederação, mesmo não investindo nos atletas, ela exige que os atletas utilizem o uniforme dela, no caso, nos torneios internacionais. E eu não posso, por exemplo, divulgar meus patrocinadores. Aí como é que o patrocinador vai querer investir num atleta se ele não pode aparecer? Mas, gente, se é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que foi justamente criada para fazer intermediação entre o Ministério do Esporte, ou seja, entre o federal, né, o governo federal, e os atletas, está sendo mais contra os atletas do que pró-atletas, né, que foi justamente o motivo ao qual ela foi criada. E além aí dessa questão que o Cláudio trouxe, a confederação, minha gente, ainda exige dos atletas, você vê, né, nas palavras dele, um percentual, ou seja, você recebe o dinheiro do governo, parte desse dinheiro tem que ser devolvido para o próprio governo, porque a gente está falando de uma instituição que não deixa de ser governamental, certo? E nessas condições que ele falou, de você exigir até mesmo a camisa da confederação, você não pode colocar os seus patrocinadores, ou seja, a gente já sabe que a luta é grande para os próprios atletas em outras modalidades que não o futebol no nosso Brasil. Toda vez a gente traz notícia de que a luta é grande, que precisa de doação, um monte de coisa, porque eles não conseguem se manter para fazer uma simples viagem, gente. Viagem para quê? Para levar o nome do Brasil. Para levar o nome do Brasil, como levou ele, que levou aí o Cláudio Massad, trouxe para a gente medalha paralímpica, também o Luiz Manara, que é um dos que assina também, um dos paratletas que assina essa carta ao Ministério do Esporte. Gente, eles estão indo representar o nosso Brasil, e não tem o respaldo do próprio órgão brasileiro que deveria fazer
todo o apoio necessário, tudo que é necessário, gente. Para vocês terem uma ideia, 9 atletas assinam essa carta juntamente, incluindo o Cláudio Massad, ó. Bruna Alexandre, Cátia Oliveira, Daniele Howen, Jennifer Parino, Joyce Oliveira, Luiz Felipe Manara, Marliane Santos e Paulo Salmin. Os atletas somam 16 medalhas paralímpicas e 8 em campeonatos mundiais. E, inclusive, eles que somam tantas medalhas, que representam tão bem o nosso Brasil, as nossas cidades, eles não estariam sendo convocados para grandes campeonatos intermediados pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Por quê? Porque também essa é uma das perguntas, né? Por que os melhores não estão sendo convocados, não estão sendo levados para grandes campeonatos? Esses que voltaram com medalhas de ouro da Paralimpíada, gente, lá em Paris. Hein? Essa pergunta ainda não tenho resposta. O que eu tenho aqui eu vou ler para vocês, tá? A Confederação Brasileira de Tênis de Mesa não respondeu. Não respondeu ao nosso e-mail enviado pela nossa produção, mas divulgou na internet uma nota na qual responde parte das críticas que a gente mostrou na reportagem. Então, vou trazer, segundo a nota aí, o que eles disseram. A definição dos atletas que terão suas despesas cobertas em competições internacionais segue os seguintes critérios que são de conhecimento dos atletas. O apoio oferecido também pode variar conforme o tipo de competição, orçamento disponível, prioridade do evento no calendário internacional e metas estabelecidas para cada atleta ou então categoria. Também diz aí na carta que a decisão em retomar a guarda dos materiais em posse da Associação Nova Era, a Associação Nova Era que foi citada aí de Bauru, está ligada ao baixo número de atletas na associação. E a proposta da CBTM é ajudar outras entidades que estão iniciando o processo de desenvolvimento da modalidade. Satisfatório isso? Não acho, não acho. Falta transparência. E por que isso está acontecendo só agora? O comitê mudou de organizadores, de pessoas aí responsáveis por ele. Por que houve perguntas ali, como disse o Cláudio Massad, ao comitê que não foram respondidas? Por que os 9 milhões que foram recebidos pelo comitê, segundo o Paratleta nos trouxe, não são colocados tintim por tintim onde é que eles são aplicados? Por quê? Tantas perguntas ainda que não foram respondidas pela Confederação. E por que só chegando agora? Aconteceu alguma mudança aí, gente? Seria uma questão política? Ou só porque o assunto veio à tona, vão tornar o processo ainda mais difícil agora? A gente está falando de atletas mundialmente reconhecidos. E aí? Como é que fica essa situação? Nós vamos continuar em cima desse assunto, ouvindo não só o Cláudio Massad, quantas vezes forem necessárias a respeito do que vem acontecendo, mas também cobrando, como a gente não teve a resposta, né? Foi só uma nota aí na internet que foi publicada, a Confederação a respeito do que está acontecendo e não está sendo dito, né? Alguma coisa está acontecendo que não está sendo dito. Ó, vamos respirar aqui e eu vou trazer para você 2 toques finais aqui do nosso esporte interior. É o primeiro, minha gente. Primeiro, se você está em Lins ou Ourinhos, prestigie os jogos regionais, tá certo? Em cada uma das cidades são cerca de 5 mil atletas disputando 24 modalidades, então tem esporte para todos os gostos. E as programações estão nos sites e nas redes sociais das prefeituras de Ourinhos e também de Lins, beleza? E outro recadinho para você, uma segunda dica aí bem bacana para o final de semana, para a galera da corrida de rua, hein? Corrida de rua! Vem aí a Viva São Roque Run. Você é desses papaléguas aí? Corre que só. Vai ser no dia 2 de agosto e a largada, minha gente, a largada e a chegada vão ser no estádio Quintino de Lima, ali perto do Recanto da Cascata. O percurso vai passar pelos principais pontos do centro histórico da cidade. São 5 quilômetros de corrida ou então você pode escolher 3 quilômetros de caminhada. As inscrições já estão no finzinho, hein? Então seja rápido como você vai ser na corrida ou na caminhada. E é só até domingo essas inscrições, hein? Para se inscrever é muito fácil. Você acessa o site
Viva São Roque Run. Tá aparecendo aí para você certinho. Viva São Roque Run. agenciadevelop.com.br. Digita tudo isso, você vai digitar tudo junto, do jeito que está escrito aqui na sua tela e pronto, viu? Idosos e pessoas com deficiência têm desconto, olha que oportunidade bacana. E além da corrida, São Roque, minha gente, está preparando as tradicionais atrações do Viva São Roque, que sempre tem música, cultura, diversão para todo mundo e para os visitantes, tá? As atrações são organizadas pela Prefeitura de São Roque. Hashtag ficou essa dica para você, hein? Final de semana garantido. Garantido com a sua inscrição, Chegou né? mensagem para você. Chegou mensagem? Vamos dar uma olhada então no que chegou. Vem você aqui comigo, hein? Boa tarde, Benedito, de Piraju aqui com a gente. Parece que o Flu sofre a repetição dos 2-0, né? Boa, hein? Vou até sugerir como reportagem isso para a gente trazer aqui, de repente, um destaque. Tá no histórico, seu Benedito. Vamos puxar aqui o arquivo do Esporte Interior. Obrigada, viu, pela sua dica, pelo seu comentário direto de Piraju, sorrindo pra gente, adoro, viu? Reginaldo de Ilha Comprida, boa tarde. O Santástico voltou, a baleia está com fome de bola. Abraços do Reginaldo e da família de apartamentos Águia Dourada. Olha que chique, gente. Valeu, direto de Ilha Comprida, acompanhando a gente. Um grande beijo para você, viu? Fique sempre por aqui. O meu Santos ganhou e vai para cima deles. Vai, Santos! Herbert de Marília trazendo a sua participação. Muito obrigada, viu, Herbert? Valeu nesse sextou. Quanta gente participando. Juliana Nunes de Cabralha Paulista. Thaísa, sobre a pergunta de prática de esportes, aqui em casa somos sedentários, em caixa alta, assumidos. Tem que dar risada mesmo, né, Juliana? Bom fim de semana a todos, parabéns pelo seu profissionalismo. Obrigada, Juliana. Eita, mas vamos mudar essa história, hein? Cabralha Paulista, o que você acha? Sugestão, hein? Todo mundo deve bater na sua porta e falar, vamos, Juliana, vamos correr. Hã? Não? Assim? Me conta, hein? Quando mudar essa história, quero saber também. Vamos lá praticar esporte, minha gente. Claudenice. Cheguei. Ela chegou, minha gente. Claudenice, você gosta de hidroginástica, mulher? Fácil para melhorar uma hérnia cervical. Perfeito. E é muito bom mesmo, viu? Dá resultado. Abraços e um bom final de semana para você e toda a equipe da Record. É qualidade de vida, né, Claudenice? Hidroginástica eu adoro, viu? Minha mãe também faz bem. Já fiz quando estava grávida. Vixe, bom demais. E para hérnia principalmente, hein? É como um peixe, a Claudenice aí, né? Obrigada por estar aqui com a gente. José Luiz Osório de Sorocaba. É Neymar neles amanhã, camisa 10. O menino Ney vai brilhar de novo, hein? Vamos ver, sabadão é dia de festa dele. Vamos acompanhar, seu Zé? Acompanha comigo e segunda-feira a gente traz o resultado aqui no Esporte Interior. Edmilson de Paranapanema, boa tarde, eu sou palmeirense e acho que o Palmeiras está querendo a Libertadores. Você acha? Eu tenho certeza, viu? Até a próxima, Edmilson. Valeu, obrigada pela sua participação. E para a gente encerrar, Paulo Almeida, de Santa Cruz do Rio Pardo, está sempre por aqui, né, Paulo? Ele também pode dizer que chegou. Quero parabenizá-la pela brilhante apresentação do Balanço Geral Esporte. Obrigada, querido. O Colim também é fera na apresentação. Ó, que bacana, a nossa equipe é demais, né? Todos os dias assistimos a esse programa, que com certeza deve ser líder de audiência. Abraço para você e ao Colim. Claro que é, porque tem a sua assistência aí do outro lado, né? Do Paulo, de todo mundo que participa, que está sempre aqui com a gente, viu? Ai, que prazer ter vocês elogiando, trazendo também as críticas quando necessárias, as sugestões. É muito bom, viu? Receber esse carinho por meio de mensagens. Então vamos falar mais, muito mais? Amanhã, a partir da 13h, no Balanço Geral Especial de sábado, vou estar aqui com vocês, fazendo essa festa no fim de semana, momento de relaxar também, de descontrair, como é o nosso Esporte Record Interior. Um grande beijo, um ótimo final de semana. E Alexandre Colim tá voltando aí, viu? Tchau, tchau. Tchau! Tchau, sextou!